E abra sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo de número 7. Nós vamos pensar sobre os 144 mil selados. Assim, a palavra do Senhor, ela descreve nas nossas Bíblias os 144 mil selados. Enquanto você abre a sua Bíblia aí, essa semana é uma semana decisiva para você fazer a sua inscrição para o curso Gestão e Liderança. Quantos voluntários nós temos aqui? Levanta a sua mão. Você que é um voluntário, levanta a sua mão. Ainda bem que a gente tem poucos voluntários, né? Porque quantos servos nós temos aqui? Levante a sua mão. Servos que servem. Você que serve em algum ministério, levanta mais alto, ou eu estou enxergando pouco, gente. Eu acho que eu estou enxergando pouco. Quantos servos estão aqui? Servos. Agora levanta as duas mãos, porque você não serve com uma mão. Você que é servo precisa aprender a servir melhor. Amém? E nós vamos ter uma grande oportunidade de aprender a servir melhor. Você quer servir melhor? No reino, na célula, no ministério, a sua família, liderar, governar, e ser aquele que vai ser usado pelo Senhor na sua família, faça parte do Gestão e Liderança, porque vem coisa boa aí para a gente abençoar a nossa geração. Amém? Vamos então ler a preciosa palavra do Senhor na NVI, Apocalipse capítulo de número 7. Depois disso, 4 anjos de pé, eu vi 4 anjos de pé, nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar, ou em qualquer árvore. Então eu vi outro anjo subindo do oriente, e tendo o selo do Deus vivo, ele bradou em alta voz aos 4 anjos, a quem havia sido dado o poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Verso de número 4. Então ouvi o número dos que foram selados, 144 mil. De todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben, 12 mil, da tribo de Gade, 12 mil, da tribo de Asser, 12 mil, da tribo de Naphtali, 12 mil, da tribo de Manassés, 12 mil, da tribo de Simeão, 12 mil, da tribo de Levi, 12 mil, da tribo de Issacar, 12 mil, da tribo de Zebulon, 12 mil, e da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamim, 12 mil. Depois disso, olhei. E diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. De todas as nações, tribos, povos e línguas. E de pé diante do trono e do cordeiro com vestes brancas. E segurando palmas. E clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam de pé ao redor do trono. Dos anciãos e dos 4 seres viventes, eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são esses? Quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está assentado no trono
estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol e nenhum calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Amém? Até aí temos lido a preciosa palavra do Senhor Jesus. Os 144 mil selados. Esse é o tema que nós vamos pensar nessa manhã. A primeira vez que eu fui viajar de avião, eu saí de Belo Horizonte e fui para São Paulo. E me lembro que naquela minha primeira viagem de avião, logo na primeira viagem de avião, eu peguei uma turbulência. Alguém já pegou uma turbulência viajando aí? Sabem que aquele momento de turbulência é o momento de você confessar todos os pecados. Parece que o avião vai cair. Eu estive segunda-feira com os controladores que fazem uma avaliação pelo radar que está na cidade de Santa Teresa, ali da aeronáutica, um lugar lindo que de lá nós vemos Jardim Camburi. E eu estava ali com o juiz da cidade, que é minha ovelha aqui, estava com os controladores ali, que fazem parte do radar, que olha num raio de 380 quilômetros, que vai até Macaé, vai até a Bahia, vai até leste de Minas. Então, num raio de 380 quilômetros, eles têm a capacidade de ver se tem algo voando no céu e detectar o que está voando no céu. Foi uma ida muito interessante, um passeio muito interessante. E eu me lembro que, naquela minha primeira viagem, se sentou ao meu lado um senhor, e quando veio a turbulência, a gente fala assim, marinheiro de primeira viagem, né? Então, é um tripulante ali da primeira viagem naquele voo. E o avião, com aquela turbulência, parecia uma estrada de chão. E eu virei para um senhor, parecia experiente, aqueles senhores executivos, né, que viajam no avião, para lá e para cá. E eu falei assim, será que o avião vai cair? Aquele homem falou assim, fica tranquilo, porque turbulência não faz avião cair. Eu falei, não faz, graças a Deus por isso. Porém, a tensão era grande. E para, assim, intensificar a minha dor em meio àquele voo, sabe o que aconteceu? Na hora que o avião foi pousar em Guarulhos, tinha uma neblina tão grande assim, que apareceu na minha frente, que eu falei assim, será que ele vai conseguir pousar? Aquele medo. Até que o senhor falou assim, fica tranquilo, porque o piloto, ele mantém a sua conexão com o controlador que está lá na torre. Então você pode ficar tranquilo, nós vamos pousar seguros. E aquela experiência que eu tive naquele primeiro voo, me fez pensar sobre como nós precisamos nos manter nas turbulências da vida, em meio às dificuldades da vida, em meio às avalanches da vida, em meio àquilo que vem inundando a nossa história, e o Rio Grande do Sul é um grande exemplo daquilo que vem varrendo e destruindo aquilo que com muito suor nós construímos, as tempestades da vida que sobrevêm inesperadamente. Ninguém espera, acorda hoje falando assim, daqui a 30 dias eu vou sofrer uma tribulação, daqui a 10 dias eu vou ter uma enfermidade. Ninguém acorda pensando assim. Elas vêm inesperadamente. E no meio da turbulência dos voos que temos, precisamos manter a nossa mente, a nossa vida, o nosso coração conectado com a torre
que faz os comandos, que dá os direcionamentos, para que não só o nosso pouso seja um pouso seguro, mas também o nosso voo, a nossa decolagem com o Senhor, seja um voo onde nós vamos ter a convicção que aquele que governa, pilota a nossa história de vida, está com o controle da nossa história nas suas mãos. Por isso essa conexão é muito importante. E nós estudamos o capítulo de número 6 de Apocalipse, que termina com uma pergunta. Abra sua Bíblia aí e veja comigo o capítulo de número 6, porque o verso de número 17, ele nos diz acerca de uma pergunta que então o Senhor faz, e João, ali naquela visão. O livro de Apocalipse, ele não é recheado aqui do que ele ouve, do que ele sente, mas daquilo que ele viu. E a pergunta que aparece aí é sobre o dia da ira, o grande dia da ira deles. Quem poderá sobreviver? Algumas versões traduzem assim: quem poderá subsistir? Vimos que os 4 cavaleiros do Apocalipse, o cavaleiro branco, com o cavalo branco, que é o Cordeiro de Deus, nós já definimos isso aqui no nosso estudo passado. Vimos que o cavaleiro amarelo representa a morte na terra. O texto diz que 1/3 parte dos sobreviventes morreram. O cavaleiro preto, que tem o cavalo preto, significa a fome na terra, aqueles que vão passar e padecer. O cavaleiro vermelho significa a perseguição religiosa, a perseguição contra a igreja. Significa que os mártires irão morrer, aqueles que irão morrer por Cristo, e os cavaleiros estão vindo, estão cavalgando. E quando nós temos, nos parece aqui, porque a Bíblia que nós lemos, ela é uma Bíblia dividida em capítulos, mas você precisa atentar que o texto do Apocalipse, ele não tem capítulos. Nenhum texto bíblico tem capítulos quando foi escrito. Então não tem uma interrupção aqui, não tem um hiato aqui, é uma conexão direta. A pergunta é feita no capítulo de número 6, e que apresenta apenas 6 selos. O 7º selo do Apocalipse, ele só será apresentado no capítulo de número 8. E me parece que o terror que acontece diante desse momento de ira, ele agora é respondido no capítulo de número 7. Então, quando você leu comigo o capítulo de número 7 de Apocalipse, você está vendo a resposta à pergunta do capítulo de número 6, verso de número 17. Que terminou com uma pergunta: quem? Quem poderá sobreviver nesse dia? E aí, muito mais do que pensar que o livro de Apocalipse, ele é um livro que vai trazer medo, vai trazer vergonha, ele é um livro do Supremo Pastor das ovelhas, que é o nosso Deus. É um livro de consolo. Os estudiosos chegam a dizer que o capítulo de número 7 de Apocalipse é comparado ao capítulo de número 23 dos Salmos, o Salmo de número 23, porque aqui aparece a expressão do Supremo Pastor das ovelhas, que apacentará as suas ovelhas, cuidará das suas ovelhas, enxugará dos olhos as suas lágrimas. Em meio, então, à inundação que vivemos, que a lama, ela é uma representatividade da lama do pecado da nossa história de vida. As avalanches que vêm, os terremotos, os maremotos, tudo que está acontecendo na terra, ninguém aqui tem direito, ninguém, nem pastor, nem apóstolo que se diga, nem profeta, ninguém tem direito de dizer, ninguém tem o direito de dizer que o que está acontecendo na terra é porque Deus está castigando. Ninguém tem esse direito. E cuidado com o que você fala, porque quem usa da tribuna, quem usa do púlpito, não tem esse direito de se colocar no lugar de juiz de nada. Nós temos é que ler a Bíblia e interpretar a Bíblia. Pode ser assim? Amém, queridos? Amém? É nisso que nós temos que nos estribar.
A nossa postura diante do texto bíblico não é ser profeta que revela alguma coisa. Nós temos que ver o que a Bíblia está respondendo ao nosso coração. E diante da pergunta que João faz, quem poderá subsistir e resistir? O Apocalipse te responde algumas coisas nessa manhã, e é isso que eu quero me ater nessa manhã, no que o Apocalipse, ele nos responde, nesse bálsamo, nesse momento tenso que nós estamos vivendo, que não é de agora, é de anos e anos e anos. Bem, quando você se volta aí para o primeiro versículo, a primeira verdade que eu quero pensar com você, que vai sair na tela, é proteção. Verso de número 1 diz, depois disso, vi. Ele não ouviu, ele não sentiu, ele viu. 4 anjos em pé dos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, mediante ao capítulo de número 6, que vem falando sobre os cavaleiros, o cavaleiro da morte, o cavaleiro da fome, o cavaleiro da perseguição. Aparece no texto aqui, então, um momento que o próprio Deus diz assim, agora é o momento de pausar as tribulações. É o momento de segurar os ventos que estão varrendo, destruindo as árvores, o mar. Chegaremos a esse momento ainda na nossa história. E aí é interessante que você tem que sempre, quando começar a ler comigo, pedagogicamente perguntar na mente, quem vai subsistir? Quem vai sobreviver? Quem são estes? E aí o texto diz que não soprasse nem um vento sobre a terra, sobre o mar, sobre árvore alguma. Então nós estamos vendo aqui que o próprio Deus, em meio ao sofrimento da humanidade, haverá um momento que o Senhor vai dizer assim, pare. Não me pergunte quanto tempo ficará sem soprar os ventos contrários. Deus é tão poderoso, tão maravilhoso, com a PIBJC, e é um favor de Deus com a nossa igreja. Porque quando no ano passado, Deus colocou no meu coração de estudar o Apocalipse, e hoje estamos vivendo ventos contrários, tempestades, é Mimoso do Sul, é Rio Grande do Sul, o que nós estamos vendo no mundo, é na China, é em todos os lugares, o que está acontecendo. Deus já queria preparar o coração da PIBJC. Deus é muito gracioso, isso é graça, irmãos, isso é favor divino, isso é bondade do Senhor sobre esta igreja. E aí o texto diz, o que mais ele viu? Ele viu também um anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido o poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores. E aí presta atenção. O verso de número 3 no final diz, até marcarmos com o selo a testa dos servos do nosso Deus. Se no primeiro momento Deus está dizendo assim que eu protejo a minha igreja, eu protejo para que esta inundação, estes ventos contrários não venham varrendo a igreja num determinado momento. O cálice da ira de Deus é interrompido aqui. O Senhor agora diz, em segundo lugar, sobre o Deus que sela o seu povo. E muita gente, ao ler o Apocalipse, acha assim, né? Não, é sentido literal. Eu vou andar com um selo na testa. E esse selo na testa agora, todo mundo que olhar para mim vai falar assim, é marcado. Já pensou você com um selo na testa? É uma coisa meio que de Matrix, né? As pessoas acham que o Matrix, ele foi um dos melhores filmes, né? Dessa ficção científica que já foi criado no mundo. Só que para mim o Apocalipse ganha
144 mil vezes. Por quê? Porque nós estamos vendo aqui uma metáfora do que é essa proteção na mente. Quando você lê, então foram selados na testa, porque representa a sua mente. Qual é a forma que Deus usa para proteger você, para então prover para a sua vida? É quando você tem um contato com as Escrituras. É quando a palavra de Deus, ela vem para a sua mente. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer, nós temos, porém, a mente de Cristo Jesus. Esse selo que marca a sua vida, querido, é o selo que vai agora marcar a sua mente, no momento da angústia, da tristeza, das tempestades da vida, das avalanches da vida, das inundações. Nós somos guardados na mente, com uma certeza. Por isso que a Bíblia vai dizer sobre a armadura do crente, e vai dizer que o Senhor coloca o capacete da salvação. O que é isso? É uma segurança, é uma proteção, para que ninguém nesse momento de terror, de medo, de angústia, chegue a pensar ou até tenha a intuição de achar que Deus se esqueceu da sua igreja. Então, quando eu leio o Apocalipse, eu estou lendo também Filipenses capítulo de número 4, porque quando Paulo escreve aos filipenses que estavam sofrendo, no versículo de número 4, e é fácil decorar, Filipenses 4:4, diga comigo Filipenses 4:4. Filipenses 4:4, a Bíblia diz o quê? Alegrem-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. O segredo? No Senhor. Deus está te dizendo que nenhuma alegria desse mundo pode compensar qualquer sofrimento, os amores da terra, o casamento, o dinheiro, as posses, os títulos, as medalhas, as coisas que você venha conquistar nessa terra. Nada, 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 nada pode tirar você de vivenciar as lutas e as dificuldades da vida. Mas a alegria no Senhor. Qual é o segredo das Escrituras? A alegria no Senhor. Porque, como vai dizer Neemias, a alegria do Senhor é a nossa força. Quando a nossa mente, ela é dominada pelo Espírito Santo, ela é governada pelo Espírito Santo, ela é dirigida pelo Espírito Santo, sabe o que vem na nossa mente? Tudo que é nobre. E aí que Paulo vai declarar, olha, não estejam ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações pela súplica, sabendo que tudo que é verdadeiro, honesto, de boa fama, tudo que é verdadeiro, sincero, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aleluia, meus irmãos. Aquilo que deve governar a mente, todas as pessoas que são protegidas pelo Senhor, têm esse selo na mente, tem esse selo na testa. Quando vêm as dúvidas, as angústias, as perseguições, declaramos, nós temos a mente de Cristo. Aquilo que é correto, é puro, é amável, tem boa fama. Se houver algum louvor, seja isto que guarde o vosso entendimento. Pensem nessas coisas. E tudo o que aprenderam de mim, receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática. E o Deus da paz guardará a vossa mente e os vossos corações em Cristo Jesus. Aleluia. Cada um de nós podemos ser protegidos na mente, em meio aos ataques, aos bombardeios, às perseguições da vida, porque a nossa mente está segura no Senhor, a nossa cabeça. Meus irmãos, eu quero orar aqui nessa manhã, para que a sua mente seja purificada. Você sabe por que existe um ministério chamado Bereanos na PIB-JC? Porque nós precisamos de homens santos. Porque nós precisamos de homens de mente pura. Porque a nossa geração é a geração mais perversa de todos os tempos.
É a geração que tem acesso a todas as coisas, em todos os tempos. É a geração que tem as maiores facilidades em todos os tempos. E nós precisamos, se queremos, queridos, ter a marca do selo do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E é interessante pensar no selo, porque a Bíblia diz em Efésios 1:13, no qual, no dia que ouvistes o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados pelo Santo Espírito da promessa. E diz mais em Efésios 4:31, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção final. Você carrega uma marca, homem de Deus. Você carrega um selo, mulher de Deus. Você carrega um distintivo. Quando você chega em um determinado local, quando você é tentado diante de alguma coisa, você tem a marca de Cristo Jesus na sua mente. E que nessa manhã, querido, o Espírito Santo ajude cada homem que está aqui, cada mulher que está aqui, cada jovem que está aqui, cada adolescente que está aqui, a dizer assim, frente ao pecado, eu tenho o selo do Espírito Santo de Deus na minha mente. E eu não vou cair nessa tentação, eu não vou estragar a minha vida, eu não vou cair nessa cilada do maligno. Mulheres que estão aqui nessa manhã, precisam também dessa marca do Espírito Santo. Eu nunca vi tantos divórcios acontecendo na nossa era, queridos, causados até pelas mulheres também. Mulheres que se prostituem, mulheres que se doam, mulheres que não se valorizam. Os corpos, como a palavra de Deus vai dizer em 1 Coríntios 6, corpos que são templos do Espírito Santo de Deus. Meu irmão, se abraça aí nessa manhã, dá um abraço em você nessa manhã. Seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Cada membro do seu corpo precisa glorificar o nome do Senhor Jesus. Tem sido assim na sua vida, querido? Você carrega um distintivo, você carrega uma marca, você tem na testa esse selo, porque a sua mente está sendo bombardeada pelo que vê, pelo que acessa, por aquilo que toca. Os estímulos estão aí. E temos que decidir se vamos ser a igreja de Corinto, carnal, bebê, tomando leite, ou se vamos ser a igreja pneumática. Há duas palavras no grego que distinguem a igreja do Senhor. Sarkikos, de sarkis no grego, carnal, e a igreja pneumática, de pneuma, espírito. Você decide, meu irmão. Quem vai decidir amanhã, se você tem o selo do Espírito Santo na sua testa, na sua mente, é você. É o que você toca, é o que você procura, é o que você acessa. Quem vai dizer, quem vai sobreviver à tribulação é você. Quem poderá resistir, diz o texto de Apocalipse 6, verso de número 17, é você. Se você tem a marca do Espírito Santo na mente, se você foi selado pelo Espírito Santo, os seus atos revelam. Faça uma retrospectiva dos lugares que você pisou e das mesas que você nela esteve, do que alimentou você durante a semana, e você vai dizer se você é selado ou não é. Não sou eu. O próprio Deus está colocando diante de você a oportunidade de dizer, eu sou selado ou não sou. Proteção, em primeiro lugar, Deus sela o seu povo. Nós acabamos com os argumentos humanos, os sofismas. Nós derrubamos todos os argumentos da terra, vai dizer o apóstolo Paulo, todas as fortalezas da mente, com a palavra. E aí é interessante, porque o verso de número 4 diz que então ouviu o número dos que foram marcados com o selo. Eram 144 mil.
Outro detalhe no texto de Apocalipse, nós não podemos ler no sentido literal. Veja, que há uma representatividade aqui do número de salvos. O texto fala, olha, de todas as tribos, das 12 tribos, Rúben, Judá, Simeão, Levi, Dan, Issacar, Zebulon, Naftali, Gade, Manassés, José e Benjamim. Todas essas 12 tribos que aparecem aqui, elas são a representatividade do número de salvos. Porque 12 vezes 12 é 144. E qualquer número múltiplo de 10, que é a supremacia, assim nós entendemos, vezes 10 é 100. E 100 vezes 144 é 144 mil, né? Nós vamos vendo 10 vezes 1000, vezes 144 mil. Chegamos a esse número, vezes 144, que é o número dos salvos. O número máximo, o 10, o número 12, representatividade dos salvos. E nós vamos percebendo que essas tribos que aparecem aqui, foram todas elas compradas, marcadas com o selo 12.000. Interessante, Rúben, 12.000, Judá, 12.000, Gade, 12.000, Assé, 12.000, Naftali, 12.000, Zebulon, Judá, Simeão, Manassés, José, Benjamim, todas essas 12 tribos marcadas com 12.000. E aí chegamos ao número de 12.000 vezes 12.000, 144 mil. Mas em último lugar, queridos, Deus separa o seu povo. Que coisa linda. Que extraordinário de Deus, meus irmãos, vermos na palavra nessa manhã, que quem vai subsistir ao dia da ira, verso de número 17, de Apocalipse, capítulo de número 6, o texto vai nos dizer que então quem vai subsistir? O texto então responde, verso 9, depois dessas coisas eu vi, e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, de todas as tribos, povos, línguas, em pé diante do trono. Você pode imaginar isso, meu irmão? O grande culto, a grande celebração que haverá na glória vinda do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. Todos os salvos, todos os remidos, todos os lavados de todas as tribos. Estaremos com os povos dos continentes asiático, estaremos com esse continente americano, todos os continentes da terra, Antártida, onde nós imaginarmos, queridos, que tem um ser vivente, todos os povos. Então, é minha e sua missão ir lá na ponta. É minha e sua missão, é meu e seu propósito, levar o evangelho a todas as nações, porque o fim só virá quando o evangelho for pregado em todo o mundo. Você está preparado para ser um evangelista nessa terra, meu irmão? Amém, querido? Você quer ser um missionário nessa terra? Deus chama você e eu para que nós sejamos estes atalaias, que não vamos perder tempo. Quem vai ser selado? Aqueles que ouvirem a palavra e crerem no evangelho. E aí o Senhor fala de uma distinção aqui, verso de número 9. Vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos. E clamavam com voz forte, ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Deus separa o seu povo. Ele mostra que para ser selado precisa de santidade. Quem vai ser selado? Aquele que for santo. Quem é que recebe o selo, a confirmação de que ele é um servo de Deus? Aquele que se santifica. Sabe o que é a grande questão aqui? Que há uma pergunta no verso de número 13. Quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Ele então responde, tu sabes. Lembra de Ezequiel que pergunta, eu posso
fazer reviver estes ossos? E aí o próprio profeta diz, tu sabes, tu tens o governo. Ele não ousou dizer assim, eu sei quem pode. Submissão, servitude, humildade para reconhecer que Deus é soberano. E acontece o mesmo aqui. Estes são os que vêm da grande tribulação e que lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Você já pegou uma blusa branca e misturou essa blusa branca, talvez recortou, e a blusa branca ficou manchada com sangue? É fácil tirar o sangue de uma blusa branca, irmãos? Não é. Para você ver que o Apocalipse precisa ser lido de forma simbólica. Não tem como você pegar uma veste e lavar no sangue, e essa veste ficar pura, branca. É para o Apocalipse responder à grande indagação do seu coração. Que é a indagação, a pergunta, como eu posso ser limpo? Como eu posso ser puro? Como eu posso manter a minha mente santa diante de Deus? Essa é a grande pergunta sua, desde que lá no Éden, Adão e Eva pecaram, tomaram do fruto proibido. Você está aqui porque você quer ser mais santo. Eu quero te dizer nessa manhã que há poder no sangue de Jesus para lavar o seu pecado, meu amado. É você se permitir ser banhado. Um batismo, uma imersão do sangue de Jesus precisa banhar a sua mente, banhar o seu coração. Você precisa ser imerso neste sangue. E aí o texto diz, eles vêm da grande tribulação. A tribulação atravessa a igreja. Desde que a igreja é Israel de Deus, a tribulação já atravessa a igreja. O que pode ser pior, meu irmão, do que uma mãe que viu o corpo do seu bebê boiando em uma água? O que pode ser pior para um bombeiro ou um civil? Olhar uma criança que não conseguiu sair da água. A tribulação atravessa a igreja atravessa a tribulação para chegar na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque a igreja chega lá, e quando você, lavado pelo sangue do Cordeiro, com vestes brancas, pureza, santidade na sua vida, santidade nos seus dedos que tocam o celular, santidade nos seus olhos que veem, que buscam, santidade no seu coração, porque sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. De onde vêm as motivações? Do coração. Mas a igreja chega lá, os selados chegam lá, depois da grande tribulação, e a resposta é, são todos aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, por isso estão diante do trono de Deus e adoram dia e noite. O inferno, queridos, deve ser muito ruim. O inferno deve ser um lugar muito triste. Quando Jesus contou a parábola do rico e de Lázaro, o rico estava no inferno. E dá a entender no texto que é algo consciente. As pessoas que vão para o inferno conseguem ver a alegria daqueles que estão no seio de Abraão, desfrutando das maravilhas eternas. Diz o Apocalipse que comerão de uma árvore que é a cura de todas as nações. Eu engrandeço o nome do Senhor nessa manhã, porque se há alguma enfermidade na alma nessa manhã, alguma enfermidade física nessa manhã, o câncer que carcome a sua pele, carcome os seus órgãos, lá na glória celestial, nenhum câncer vai atingir a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque será a salvação eterna, a rendição eterna, e os nossos corpos, que são corpos corruptíveis, se revestirão da incorruptibilidade e seremos tal como Ele é. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
A igreja pode caminhar triunfante, porque na glória celestial estaremos lá de vestes brancas. Quem subsistirá, quem vencerá, quem chegará lá naquele dia, quem vai atravessar a tribulação, são todos estes que lavaram as suas vestes. E mais, o verso de número 16 termina dizendo assim: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte. Você acha que está calor no inverno? Você acha que o inverno não chegou? Aquele dia do suador, diz o texto, não haverá calor forte. Algumas cidades resolveram colocar o termômetro nas praças. E algumas cidades começaram a marcar 42, 44. Algumas cidades chegaram a marcar 50 graus. Com uma sensação térmica horrível. O calor tem matado também, nas grandes tempestades de calor que temos enfrentado no mundo. Mas há uma promessa aqui: jamais terão fome, nunca mais terão sede. O problema da fome será erradicado, porque comeremos na mesa do Senhor Jesus. Não há nada melhor do que estar na presença do Senhor. E o texto diz: pois o Cordeiro que está no meio do trono, e aqui o Salmo 23 é evocado, apacentará, ele será o pastor, e os guiará para as fontes de água viva. E o texto diz: Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Se nessa terra sofremos com as perdas, sofremos com os males, perdemos entes queridos, amados nossos, na glória celestial, a mesa do Senhor será farta. Se coloque de pé, nós vamos orar ao nosso Deus. Que lindo saber, meus irmãos, que o Apocalipse é muito mais uma palavra de consolo do que algo que traz para você temor. O Apocalipse é para nós um consolo que chega sobre a igreja em meio aos maremotos, os terremotos, as tempestades. Saber que mães e mães no Rio Grande do Sul esperaram o socorro. E nós acompanhamos muito bem as más notícias. As péssimas notícias acendem o nosso coração. E a gente diz: você viu o sofrimento daquela mãe que alimentou a filha enquanto esperava o socorro? Aquele bebê que ficou 3 dias sem comer nada sobreviveu. As notícias péssimas, elas acendem o nosso coração. Nós como igreja nos colocamos no lugar daqueles que sofrem. E dizemos: e se as águas viessem tão altas e atingissem o seu apartamento? E um terremoto terrível viesse e desmoronasse tudo que você construiu? Às vezes a gente acha que algumas coisas não vão acontecer conosco, que estamos blindados, protegidos. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Escuta o que o seu pastor vai te dizer nessa manhã. Você não é protegido porque você não tem terremotos onde você vive. Você não é protegido porque não tem inundação sobre a sua casa. Ei, você não é protegido porque não tem tempestades aqui onde você vive. Você é protegido porque você tem o selo do Espírito Santo de Deus. Então, meu irmão, se você quer sobreviver ao dia da ira, porque o texto é claro em dizer que haverá o dia da ira. A Bíblia diz que só isso que estamos vivendo é só o princípio das dores.
Você precisa do selo do Espírito Santo. Comece a orar agora, feche os seus olhos, comece a pedir o selo do Espírito Santo. E se eu te dissesse que você não tem evidências de uma conversão, e se o Senhor nessa manhã estivesse numa sala com você e dissesse assim, eu não acho que você seja convertido, não. Sabe por quê? Porque a sua mente é perversa. Está aí, se o Senhor estivesse numa sala com você hoje e dissesse assim, você não tem o selo, você acha que tem, você vive de emoção e emoção. Como que você estaria diante do Senhor? E se Deus dissesse que tudo que você fez, expeliu demônios, você pregou, você anunciou, você curou, isso não é nada para Ele, porque Deus te dissesse assim, nunca vos conheci. O Senhor nessa manhã tem uma palavra dura, mas tem uma palavra de consolo para o seu coração. Só há um jeito de você subsistir a ira, é você receber o selo do Espírito Santo. E tem muita gente na igreja que acha que é convertido, e tem muita gente que acha que é salvo. Mas se Deus te dissesse assim, eu não vejo, você não me procura, você não me quer, você não me tem como a primazia da sua vida, nada, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, você está preocupado com dinheiro, você está preocupado e você acessa algumas coisas que eu desaprovo. E se Deus te dissesse assim, olha, você me busca por interesse, porque na verdade você é um baita de um orgulhoso, você quer o que eu posso te dar, você quer as minhas mãos, você não quer a minha face, você não quer a minha presença, você quer a minha bênção, você quer a provisão, você não quer o provedor. Feche os seus olhos, é uma introspecção. O Senhor está medindo agora com um termômetro, com uma sonda, como Ele mede o termômetro da nossa igreja. Como o Senhor está medindo o seu coração. Você é frio, você é quente ou você é morno? Como está a sua vida com Deus? Deus nos chama, igreja, e nos diz assim, quem poderá sobreviver à ira? Aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nesta manhã, como é maravilhoso estudar o Apocalipse, Pai, neste tempo, tantas tempestades, tantas lutas, Pai, o nosso Brasil, o mundo estão enfrentando. Vivemos uma crise sem precedentes. Famílias estão sendo destruídas, muito mais do que as avalanches da vida, por causa do lamaçal do pecado. Mas eis aqui uma igreja, Pai, nesta manhã que se posiciona para ouvir a Tua voz. Nós não queremos palavras que massageiem o nosso ego, não queremos palavras, Senhor, que venham aumentar a nossa autoestima, porque nós sabemos qual é a nossa identidade em Cristo Jesus. O Senhor nos libertou das trevas, o Senhor fez uma grande obra de salvação naquela cruz, e hoje podemos dizer que somos o povo mais bem-aventurado de toda a terra, Pai, porque fomos selados. O Senhor comprou de todas as tribos, raças, nações, povos, para que fossem selados pelo Senhor. E quando ouvimos o Evangelho da nossa salvação, tendo nele crido, fomos selados para o dia da redenção final, Pai. E quem nos separará do amor que está em Cristo? Será a tribulação? Serão as inundações, as guerras, as pestes, pandemias, epidemias? Eu estou bem certo que nem mesmo a morte, nem principados, nem anjos, nem potestades, nem coisas do presente e nem do porvir poderão nos separar do amor que está em Cristo Jesus, o Senhor. Porque em Cristo somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia! Aleluia! Então declare, igreja, cante, igreja, declare o senhorio de Cristo. Você foi selado, você foi marcado pelo sangue do Cordeiro. As suas vestes são brancas e só há um jeito de você entrar na eternidade: pureza, santidade.
Sem fé é impossível agradar a Deus, mas sem santidade ninguém verá o Senhor. Onde estão os santos? Onde estão os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro?